O que significa ser religioso? Difícil é descrever a tese do amor numa época em que os homens muito religiosos se suicidam e matam aos milhares. Como entender que chefes de Estado à testa de nações religiosas ordenem massacres, desencadeiem tempestades de explosivos, espalhem miséria? Como amar no futuro se odiamos no presente? Foi assim que Donaldo Schuller, professor de algumas universidades no Rio Grande do Sul, e hoje no auge dos seus 92 anos, resume a desumanização da sociedade no prefácio do seu livro O Futuro e a Ilusão. Uma pequena definição oferecida por nossos dicionários afirma que desumanização é o ato de tratar ou perceber outras pessoas como menos humanas, negando-lhes características como compaixão, empatia e dignidade. Mas a desumanização não se expressa somente em nível físico. Ela também se expressa no nível da linguagem, do silêncio, da omissão, das atitudes e de outras formas de comunicação. O não comunicar é também uma forma de se comunicar, dizendo não às necessidades do próximo. O não servir é também uma forma de estar a serviço da dor, da fome, do sofrimento e da morte. Nós estamos no terceiro domingo da Quaresma, período do nosso calendário litúrgico, que nos oferece a oportunidade de uma profunda reflexão sobre a vida e o ministério de Jesus. A Quaresma permite um olhar para dentro de nós, uma introspecção sobre nossa vida, tanto na relação com Deus, quanto na relação com o nosso próximo. E como parte das comemorações dos nossos 160 anos, temos enfatizado nossa visão e missão. A visão, viver no amor de Cristo para a glória de Deus. A missão, adorar a Deus, crescer em comunhão e servir ao próximo, cumprindo a missão do reino. E nossa missão, na manhã de hoje, é estudarmos o texto lido na perspectiva do serviço a Deus, servindo ao próximo. Não é uma parábola, mas uma história contada por Jesus após o regresso dos 70 discípulos que saíram a evangelizar. O texto, nos versículos anteriores, diz que eles voltaram animados devido ao poder que pensavam ter. Isso está no versículo 17. Porém, precisavam ainda muito aprender sobre como ser um verdadeiro servo. E é exatamente nesse momento que surge o intérprete da lei. O doutor da lei interroga Jesus sobre qual a chave principal que deveria abrir para que pudesse ter acesso à vida eterna. Jesus fala do amor, porém o estudioso da lei, que deveria entender de teologia e que só via os seus irmãos judeus como sendo próximos, decide apresentar uma justificativa do cumprimento da lei com outra pergunta: quem é o meu próximo? O intérprete da lei interpela Jesus com a clara intenção de pô-lo à prova, talvez no bom sentido, por demonstrar interesse e por acompanhar a espiritualidade do seu povo e o cumprimento da lei de Moisés. Importante destacar que os doutores da lei tinham o grande mérito de estar próximo às pessoas. Prova disso é o fato de que conversavam com Jesus e estavam abertos ao diálogo.
Eles não estudavam a lei longe do povo, mas no meio do povo. Estavam pondo Cristo à prova de acordo com seus critérios e seus estudos. Dedicavam a vida aos estudos das Escrituras, conheciam os textos profundamente. Portanto, os debates entre eles e Jesus eram prova do zelo pela lei. O grande erro estava na interpretação, e é exatamente aí que surge a resposta de Jesus. O olhar de Jesus para com a sociedade de sua época era um olhar de profundo amor e preocupação, mas também de críticas e questionamentos. Nessa conversa, seu olhar visava a sociedade religiosa do seu tempo. É nesse contexto que Jesus decide contar a história que lemos, composta de 4 personagens. Um homem ferido, um sacerdote responsável pelo ensino e administração do templo, um levita responsável pelo cuidado do templo, tanto em nível diaconal como, por exemplo, musical, e um samaritano, que naquele dia fazia o seu caminho. Importante destacar que os samaritanos eram produto da desumanização judaica. Eles eram vistos como não confiáveis, pois etnicamente não eram puros, tinham sangue dos outros. Além do mais, nem frequentavam o templo de Jerusalém. Na história contada por Jesus, é justamente um samaritano quem tem compaixão daquele homem ferido e caído à beira da estrada. Isso deve ter mexido profundamente com os ouvidos dos ouvintes de Jesus e com aquele mestre da lei, todos educados dentro de uma desumanização praticada em relação aos samaritanos. Citar um samaritano como compassivo beirava a provocação. E a proposta de Jesus aqui é denunciar, no exemplo do samaritano, todos os processos de desumanização, seja no nível cultural, geográfico, social, de linguagem ou de outros tipos de comunicação. A história do bom samaritano representa o processo de cuidado em sua plenitude. O importante é cuidar do próximo, servir ao próximo, independentemente de sua situação e problema, a ordem é cuidar. Quem é o meu próximo? Na teologia reformada, teologia fundamentada nos princípios bíblicos ensinados por Jesus, toda a igreja é serva, toda a igreja é diaconal. Não servir ao próximo significa não servir a Deus, além de não servir para Deus. Daí a igreja exercer a sua pastoral do servir nos seus mais diversos ministérios. Baseados na história que lemos, há 3 coisas que envolvem diretamente esse trabalho e cuidado pastoral de uma igreja que verdadeiramente serve ao Senhor. Falamos aqui do ato de curar, de sustentar e de conduzir. Quando o bom samaritano cuidou das feridas daquele homem caído, ele o estava curando. Quando lhe aplicou remédios às feridas, estava sustentando, preservando a sua vida. Quando o levou à hospedaria, sem se preocupar com o valor das despesas, e solicitou a continuidade dos cuidados, estava conduzindo-o novamente à alegria da vida. Quero convidá-los a analisarmos rapidamente, mas com muito cuidado, esses 3 atos executados pelo samaritano. O primeiro deles, o ato de curar. O conceito de cura, na linguagem bíblica, envolve o ser humano por completo, corpo e alma. Essa foi a proposta de Jesus quando apresentou a sua plataforma de ministério, registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me
para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta a proposta de trabalho de Jesus. E a proposta do Mestre revela o processo de curar feridas em todos os sentidos. Feridas que machucam o corpo e a alma. É a ajuda necessária para que a pessoa se torne sadia, tanto física, mental e espiritualmente. Feridas, irmãos e irmãs, desequilibram o nosso emocional. Quem convive com a dor, quem tem que administrar a dor diariamente, sabe bem a dimensão dos seus estragos em nosso interior. Uma igreja que serve é uma igreja que é instrumento de cura, pois sabe que a doença precisa ser atacada em suas raízes. É uma igreja que toca no enfermo e em sua enfermidade, sem se preocupar com o perigo da contaminação. Abraça o ferido, acolhe o ferido, visando unicamente contribuir para a sua cura. O enfermo não pode esperar, pois a doença destrói as forças, paralisa a caminhada e sufoca a esperança em relação ao futuro. Quem é o meu próximo? E olhando para a resposta desta pergunta dada pelo próprio samaritano, além de curar, ele apresenta aqui o ato de sustentar. Aqui estamos diante da segunda atitude daquele samaritano. Não apenas se preocupou com o caído à beira do caminho, mas decidiu estar com ele e dele cuidar, sustentando-o em suas necessidades. Quando o povo estava faminto, Jesus não ficou indiferente. Quando com fome deu pão, quando doente curou, quando em luto deu a vida em uma sociedade dominada por preconceitos. O Mestre sempre observou cuidadosamente as necessidades das pessoas, independentemente de sua nacionalidade, raça, cor ou religião. O que queres que eu te faça? Foi uma pergunta marcante em todo o ministério de Jesus. Esse foi o olhar do bom samaritano. O sustentar aqui pode ser compreendido como sendo um ministério de apoio. Este consiste em ajudar as pessoas a conviverem com o impacto da tristeza, das perdas, tais como o luto, a doença ou qualquer outro tipo de perda. É o apoio que faz renascer a esperança de quem está caído à beira da estrada, pois o cuidado cristão envolve sustentar e nutrir as pessoas com amor. Uma igreja que serve é uma igreja que se apresenta como sustento ao próximo, que socorre sem questionar, pois a dor não pode esperar. E a terceira atitude daquele homem, além de estar ao lado do samaritano, ele decide tomar a atitude de conduzir. Como afirmamos acima, quando o samaritano colocou o homem ferido em seu animal e o levou ao hospital e dele cuidou, estava literalmente exercendo o ministério de guia, conduzindo-o à restauração da dignidade. O conceito de guia passa pela figura de alguém que dá conselhos, que dirige, que ampara, indicando o correto caminho. Na atitude do samaritano, seu trabalho de ajuda deveria ser completo. Quando decide assumir até as possíveis despesas extras, ele está dizendo: estou com você, conte sempre comigo. Essa é a figura do Jesus servo, que procurou ensinar ao intérprete da lei que o seu próximo não era apenas pessoas que tinham a sua nacionalidade ou o seu sangue. Todos os necessitados que se apresentassem em seu caminho deveriam ser acolhidos e conduzidos a um lugar de esperança e paz.
Aquele senhor da lei precisava aprender que o seu próximo poderia estar além das fronteiras do seu pequeno mundo ou do seu quintal. Na visão de Jesus, nem sempre se programa quem é o meu próximo. Simplesmente ele surge, ele aparece, ele está no caminho. Irmãos e irmãs, 160 anos, nossa missão, servir ao próximo. Deus tem nos abençoado, proporcionando oportunidades de serviço à sociedade, e isso é motivo de gratidão. Quantas são as atividades que são aqui desenvolvidas através de vidas que servem ao Senhor com alegria. Voluntários a serviço do reino de Deus, precisamos agradecer por essas vidas. Contudo, uma igreja que serve é uma igreja que constantemente se autoavalia à luz da Bíblia. Nós estamos diante de uma história desafiadora. 4 personagens, uma pessoa ferida diante de 3 que poderiam ajudá-la. Apenas o estranho, de outra nacionalidade, sentiu as dores do desconhecido, acolheu-o como sendo o seu próximo. O samaritano não se preocupou com raça, cor, nacionalidade, religião, preocupou-se com a situação daquele ferido. O importante era cuidar, sustentar e conduzi-lo à vida. Não importando as origens do enfermo. De repente, do nada, um judeu recebe auxílio de um não-judeu. Um samaritano expressa cuidado com o seu inimigo. Agora é possível responder à primeira pergunta do mestre da lei: que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas antes de responder essa pergunta, precisamos responder a maior de todas elas, feitas por Jesus na história: quem é o meu próximo? Assim como o mestre da lei, conhecemos a palavra, estudamos a palavra, ensinamos a palavra, mas infelizmente pode nos faltar o praticar a palavra. A conclusão é dura, mas verdadeira. O mestre da lei é simplesmente um religioso, e todo religioso traz a marca da separação. Vivia no templo, estava próximo aos seus, ensinava, pregava, cantava. Faltava-lhe compreender que o próximo pode ser alguém inesperado, aquela pessoa que Deus mesmo coloca em nosso caminho, colocando em prova a nossa fé. Essa pessoa pode ser de perto ou de longe, conhecida ou desconhecida, parentes ou amigos, próximos ou distantes. Carecemos reconhecer que muitas vezes somos muito seletivos em nossa atitude de ajuda, até mesmo com os que consideramos próximos de nós. Quais são as vidas desumanizadas do nosso tempo? Pessoas que sofrem perto e longe de nós. Jesus não está ensinando que devemos nos preocupar apenas com os estrangeiros ou diferentes do nosso cotidiano, mas sim para com todos os que sofrem as dores do mundo. Quantas são as vezes que não escutamos as dores de quem está próximo e de quem está ao nosso lado? Vidas que sofrem e choram sentadas próximas a nós. São dores do corpo e da alma, dores que consomem as nossas entranhas e nos deixam caídos pelo caminho à espera de um bom samaritano. Uma igreja que serve é uma igreja além templo, é uma igreja que permite que o culto continue acontecendo na vida, em cada dia da semana. É uma igreja que está no caminho de todos os caídos e distantes da graça de Deus. Uma igreja que serve não pode passar de largo, precisa oferecer cuidado, através de um telefonema, demonstrando preocupação, oferecendo um abraço, uma oração. Não devemos fazer isso apenas em dias comemorativos. Podemos conhecer profundamente as Escrituras e mesmo assim estarmos totalmente fora do centro da vontade de Deus. Aqui uma sugestão: na igreja, no trabalho, na sociedade, fazemos tantas reuniões e muitas vezes cansativas, desgastantes.
por que não nos reunirmos um dia, uma hora, um momento, para falarmos das nossas dores, para escutarmos a dor do próximo e servirmos aos outros através de um gesto de amor, de cuidado e de oração? Quem é o meu próximo? Olhe para o seu lado, começando pelo interior de sua casa, pois talvez tenha alguém sofrendo em silêncio, precisando dos seus cuidados e do seu sustento. Seja instrumento de Deus a conduzir essa vida que tanto te ama novamente à alegria de viver. Não fiquemos em silêncio diante das necessidades do próximo, porque nosso silêncio e nossa passividade são pecados cometidos diante do Criador. Quem é o meu próximo? Somos irmãos e irmãs, chamados como igreja para curar, para sustentar e para conduzir. Igreja serva, que serve ao Senhor com alegria e paz no coração. Que assim Deus nos ilumine e nos abençoe. Amém.